sejam muito bem-vindos a mais uma edição do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, um trabalho do canal Espiritismo e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Davi Ascenso. Meu nome é César Sátiro dos Santos, eu sou presidente do Centro Espírita Chico Xavier, aqui no Quebec, no Canadá, e é uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez para este belíssimo trabalho de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos para hoje o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 22, que se intitula Se fosse um homem de bem, teria morrido. Bom, como diz Allan Kardec no texto, né, este é um jargão que nós conhecemos e com certeza já utilizamos. Normalmente, quando vemos uma pessoa má ou que não tem boa fama passar por um perigo e se salvar, nós falamos, né? Bom, se fosse um homem de bem, certamente teria morrido. Então, Allan Kardec, num texto que não é muito longo, nós podemos até ler juntos, né? Ele nos explica que, ao dizer isso, nós estamos, na verdade, falando algo que não procede, né? Algo que é fruto da nossa ignorância. Ele vai nos explicar, e isto é muito interessante, nós estamos, não podemos esquecer, nós estamos no capítulo Bem-aventurados os aflitos. E aí, só por estarmos neste capítulo, nós já temos que pensar um pouco, né? Então, estando encarnados, nós espíritas sabemos muito bem que não viemos ao mundo a passeio. Nós temos uma encarnação. Essa encarnação, ela é muitas vezes fruto de planejamento. Nós nascemos para trabalhar, para crescer, para melhorar. E notamos que muitas vezes, conforme nos explica a doutrina, embora nós estejamos todos reencarnados, neste exato momento nós somos, né, entre 8,5 e 9 bilhões de pessoas encarnadas, nós sabemos que existe uma grande diferença de nível evolutivo entre nós todos. Nós temos no mesmo planeta, né, gênios da ciência, da música, da filosofia, da religião, da espiritualidade, e temos criaturas ainda primitivas, iniciando a evolução, que moram ainda nas selvas. Então, o fato de estarmos encarnados não significa muita coisa em termos de parâmetro de comparação evolutiva. Estar encarnado é uma possibilidade para todos nós. No entanto, estamos em níveis diferentes de evolução. O que nós queremos dizer com isso? Muitas vezes, quando nós falamos, se fosse um homem de bem teria morrido, nós não estamos levando em conta o fator evolutivo. Por exemplo, por que são bem-aventurados os aflitos? Por que Jesus disse isso? Porque Allan Kardec escreveu um capítulo todo, o maior capítulo, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, é este capítulo. Por que ele escreveu este capítulo? Porque ele teve tanto cuidado e tomou tanto do seu tempo para nos explicar o significado disto. Então, quando nós olhamos atentamente, nós veremos que há uma razão. São bem-aventurados os aflitos, porque no nosso processo de evolução, nós acumulamos o karma que vem do nosso livre-arbítrio, que normalmente, como nós saímos das faixas mais inferiores da evolução, nós trazemos ainda muitos instintos animais.
estamos muito colados ao corpo, podemos dizer assim. E neste momento em que nós começamos a experimentar o livre-arbítrio, nós começamos a exercê-lo em função de atender estas paixões. Aliás, de atender estes instintos, que se tornam paixões exatamente porque a paixão é um instinto exacerbado. Então, nós vamos acumulando aprendizado, mas também acumulando karma. Num certo momento, chegado a um grau de evolução, de consciência, de entendimento, nós começamos a acertar as contas conosco mesmos, com a providência divina, com os nossos semelhantes, com a nossa evolução. Nós vislumbramos algo que vai além da matéria, nós entendemos a imortalidade, nós compreendemos a reencarnação. Nós, com o desenvolvimento da inteligência, que, como diz o Livro dos Espíritos, vem sempre primeiro, né? Raramente vai se desenvolver simultaneamente com a moral, nós acabamos percebendo, com o desenvolvimento da inteligência, aquilo que nós chamamos de lei, ação e reação. Então, nós fazemos, vemos as consequências, aprendemos. Num certo momento, nós decidimos mudar de vida. Passamos a um nível de consciência de espíritos que estão buscando a elevação. E neste momento, nós começamos a programar encarnações que nos colocam um certo grau de dificuldade, um certo grau de provação. E nós reencarnamos, mas, por exemplo, junto conosco pode reencarnar alguém na mesma família, ou ao nosso lado, ou fazer parte do nosso círculo, que está ainda um pouco mais atrasado na sua evolução. Está usando o seu livre-arbítrio para cometer os mesmos erros que nós já cometemos e dos quais já nos damos conta atualmente. Já nos demos conta de que tudo aquilo foi uma experiência, mas que precisamos passar a algo mais elevado. Então, ao nosso lado pode estar aquele, né, que nós achamos que não é um homem de bem. E nós, muitas vezes, nos surpreendemos como os homens de bem, às vezes, são testados, como passam por provações difíceis, fazem o bem e são perseguidos, tentam fazer o melhor e são incompreendidos, né? Têm uma vida muitas vezes sofrida. Os grandes missionários quase sempre passam e nos deixam este exemplo de superação das dificuldades. Mas por quê? Porque eles são espíritos que já chegaram à condição de entender que nós precisamos acertar as nossas contas com a providência divina e conosco mesmos. Então é muito bonito porque não procede, né, dizermos isto. Então Allan Kardec usa uma imagem muito bonita dizendo, é como se nós disséssemos, temos alguém que está no final da sua pena, que foi aprisionado, que passou uma série de dificuldades, e nós lamentamos que ele esteja sendo libertado. E ficamos incomodados com o fato de que aquele aparentemente livre não seja sequer preso. Mas, na verdade, é uma ilusão, né? É um erro de percepção nosso. Porque aquele que está sofrendo, ele é bem-aventurado, porque ele está acertando as contas com a providência. Ele está se libertando, queimando, né, o seu karma, como nós dizemos. Ele está se liberando. E aquele que parece tudo dá certo, tudo vai bem, é inconsequente, faz, né, as coisas de qualquer jeito e parece que tudo sempre funciona,
é aquela pessoa inexperiente, imatura, a quem a providência divina vai dando oportunidades para ver se a pessoa aprende, se ela entende, se ela é capaz de acordar. E muitas vezes, quase sempre, nós não acordamos. Então, o que faz Deus, num certo momento, ele deixa que a dor, como consequência dos nossos atos, venha nos visitar. Essa dor pode vir como uma expiação, que nem sempre é compreendida pelo Espírito, porque nós podemos sofrer e guardar um estado de revolta, de rebeldia, de incompreensão, o que significa que o sofrimento é mais uma punição do que um crescimento. Mas nós podemos já ter chegos à condição daquele que sofre, entende o sofrimento, compreende a necessidade do sofrimento como um meio de purgação da sua condição inferior. Então é muito interessante porque o texto nos leva, a refletir, por exemplo, sobre a questão da liberdade. Quem é realmente livre? Nós temos uma ilusão. No livro dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um belíssimo capítulo sobre o dever, que vai vir mais à frente, lá no capítulo 17, mas que é um parâmetro para nós medirmos o nível de evolução ao qual nós já chegamos. Normalmente, aqueles que aceitam as lutas da vida, que aceitam o sofrimento, também são pessoas que cumprem seus deveres, que levam com muita seriedade o cumprimento do dever. Porque para nós a noção de liberdade já não é mais a daquela do espírito inconsequente que quer fazer o que quer. Então, muitas vezes aquele que nós falamos, se fosse um homem de bem, teria morrido. Na verdade, é uma criatura que às vezes está caminhando para a prisão da qual aquele que sofre está saindo. Então, a doutrina espírita, ela inverte essa nossa visão das coisas. Ela nos mostra que não é bem como nós imaginamos. Então, é interessante porque Allan Kardec vai dizer no último parágrafo do texto: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Esta frase é extremamente importante. Ela é extremamente importante. Porque nós ouvimos isto das pessoas, nós espíritas. Mas como assim? Se Deus é justo, por que tanta injustiça no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que os bons sofrem tanto e os maus prosperam? Mas é a visão de quem olha para a vida como se fosse só essa vida. Então, quando nós olhamos para a realidade fora de nós e vemos pessoas, até más, com sucesso, com dinheiro, com poder, com influência, nós, se não conhecemos a doutrina espírita, nos surpreendemos e falamos: poxa, como assim? Que história é essa? Mas quando você conhece a pré-existência da alma, você sabe que nós já vivemos antes. Nós sabemos que estas vivências se acumulam como experiências e são registradas no nosso perispírito. Nós sabemos que à medida que ganhamos consciência, as nossas vidas vão saindo do controle da natureza, dos instintos e passando ao controle da vontade.
E à medida que o nosso pensamento evolui, o nosso livre-arbítrio evolui e a nossa vontade começa a direcionar a nossa vida. Então, nós vamos nos tornando mais e mais senhores do nosso destino, responsáveis daquilo que fazemos e em condições de aceitar as consequências daquilo que fazemos. São séculos, milênios de evolução para chegar ao grau de entender isto. Mas o irmão nosso, às vezes ali do lado, está ainda em fases que nós já passamos. Assim como espíritos como Chico Xavier já estão em fases que nós ainda não chegamos. Então, este processo, nós sabemos da pré-existência da alma, nós sabemos como funciona o processo reencarnatório, e nós sabemos que outras vidas nos aguardam. Mas há algo que nós sabemos igualmente, é que nós somos responsáveis daquilo que somos, daquilo que fazemos, daquilo que escolhemos. E neste caso, nós começamos a chegar ao plano espiritual, uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 100 vidas, e nós começamos a avaliar as consequências da nossa existência. E num certo momento nós acordamos, porque não raras vezes nós chegamos ao plano espiritual numa condição difícil, de sofrimento, de necessidade, tendo que ser ajudados pelos nossos entes queridos, por aqueles que já avançaram um pouco mais do que nós. Então, a doutrina espírita, quando nos abre, quando ela nos descortina a imortalidade e nos mostra, notemos, por exemplo, que uma das preocupações de Allan Kardec foi nos explicar o mecanismo, nós somos imortais, o mecanismo de comunicação com os espíritos, mas uma das preocupações fundamentais do codificador foi mostrar a importância da evolução moral para a nossa condição no plano espiritual. Por exemplo, no livro Céu e Inferno, ele vai colocar comunicações de espíritos que estão em diferentes graus evolutivos e que vão descrever como chegaram no plano espiritual. Então nós vamos ver que aqueles que foram criaturas ignorantes, que praticaram mal, que cometeram suicídio ou homicídio, que fizeram mal aos seus semelhantes, quase sempre chegam numa condição de grande necessidade, de grande sofrimento. E aqueles que fizeram o bem, que se sacrificaram, lembro até de uma história de uma moça que era uma empregada doméstica, de uma família, e a família perde tudo, e ela continua trabalhando e mesmo tirando dos seus recursos para ajudar uma parte da família. E ela vai se comunicar na condição de um espírito feliz. Então, Allan Kardec faz questão de mostrar isto. Ele nos descortina a realidade da vida espiritual. E a obra de Chico Xavier, maravilhosa, vai nos descortinar ainda muito mais tudo isso com muita precisão. Então, quando nós lemos Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e toda a coleção de André Luiz, por exemplo, nós estamos diante, as coleções de instruções psicofônicas, todos os livros da obra de Chico que nos falam desse aspecto da realidade espiritual, vão nos mostrar exatamente isso, em detalhes, com muita precisão, como a escolha de vida,
como os nossos pensamentos, como as nossas paixões, como os nossos apegos, né? Mostrando, por exemplo, que mesmo espíritas podem chegar muito mal, podemos chegar muito mal ao plano espiritual. Porque saber a verdade não quer dizer que nós a integramos. Saber a verdade não quer dizer que nós transformamos a nossa vida em função dessa verdade. Então, Chico comentava com amigos, né, que muitos espíritas desencarnados com quem ele já teve a oportunidade de falar, todos eles assinalavam que não estavam muito bem e lamentavam o tempo perdido, lamentavam não ter feito mais, em face do conhecimento que possuíam. Então, é muito delicado, né, essa questão, porque a doutrina nos leva a uma reflexão muito profunda. Saber tudo o que nós sabemos não é garantia de que chegaremos no plano espiritual em boas condições. Porque nós chegaremos e iremos até onde a densidade do nosso perispírito permite irmos. Então, se nós fazemos imitação, ou se nós disfarçamos muito bem, né? Somos alguém cheio, né, de vícios e paixões, mas que passamos por pessoas boas e corretas, com um discurso para agradar e para convencer, mas que não reflete a realidade interior, é a realidade interior que vai determinar a nossa condição. Agora, em face disso, nós sabemos que o período de sofrimento de alguns anos na Terra é muito pouco, se nós comparamos com o resultado para a eternidade. E é por isso que Allan Kardec diz: por que lamentar aquele que está se libertando da prisão? Né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ótimo, porque se o homem de bem morreu é porque acabou o karma, acabou o período de provação. Então nós notamos que muitas vezes isso é só uma falácia, né? Na verdade, quem vai morrer, em que momento vai morrer, pode ser um homem de bem ou de não bem. Nós vemos pessoas muito boas que sofreram acidentes e a vida física acabou. Estavam num contexto de karma, né? De provação. Nós vemos outros que vão viver toda uma vida. Mas o que é importante? Importante é essa consciência que a doutrina espírita nos dá. Nós, espíritas, não olhamos a realidade do mesmo jeito que os outros. Nós temos uma visão diferente. Por exemplo, reencarnar é uma preciosidade. Reencarnar é algo complexo. Sobretudo, reencarnar em condições de trabalho, de avanço, de melhoria, de crescimento espiritual. Por exemplo, estar situado numa família que possa te encaminhar. Isto já é um presente da vida para nós, né? Já é um mérito ou uma concessão que nos foi dada para o nosso avanço. Nos lembramos, né, que um jornalista, uma vez, notando lá a quantidade de remédios que Chico Xavier tomava, ele falou: poxa, mas você toma muitos remédios, né? Nem parece que você é médium, que fala com os espíritos. Dá até a impressão que você tem medo da morte. E Chico falou: olha, meu irmão, medo da morte não, mas medo da reencarnação sim. E aí ele explicou, né? Ele disse: a reencarnação é como uma doença para o espírito, na fase inicial. Aqueles períodos dos primeiros anos são críticos, porque são períodos em que muitas vezes nós estamos fragilizados. Não descobrimos ainda quem somos,
por que estamos aqui, o que viemos buscar. Temos a força do passado, né? Pressionando para reassumir o controle no nosso psiquismo. Então ele disse, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo da reencarnação. E eu não tenho medo da morte porque assim que eu morrer eu vou entrar na fila da reencarnação novamente. E eu sei que a reencarnação é complicada. É como se você estivesse doente nos primeiros anos, muito frágil. Você pode ser desviado facilmente do seu caminho. Uma escolha mal feita e você pode parar muito longe daquilo que veio buscar. Então, ele diz, eu quero viver o máximo possível. Eu quero extrair, né, tudo que eu puder desta encarnação, porque de qualquer jeito eu sei que eu vou ter que voltar. Isso é o Chico falando, hein? Ele talvez volte se quiser e talvez daqui 500 anos para nos ajudar. Mas é ele dizendo, né? Na verdade é sempre o homem de bem, né? O espírito elevado, transmitindo, aproveitando uma circunstância para transmitir a lição. É isso. Óbvio que o Chico não precisa reencarnar amanhã de jeito nenhum. Mas nós precisamos. Né? Nós precisamos. Então, a questão, o Chico está nos dizendo para nós, tome cuidado, aproveite a tua vida. Está sofrendo? Viva o sofrimento com paciência, com dignidade, aproveite. Né? Aproveite para queimar o mal que ainda existe na nossa alma. Aproveite para queimar tudo aquilo que é negativo. Então, a doutrina espírita, quando nos dá essa percepção das coisas, é óbvio que isto muda completamente a nossa maneira de ver. E se muda a nossa maneira de ver, por consequência, tem que mudar a nossa maneira de agir. Então, a vida para nós não é um peso, é uma bênção. As provações não são uma injustiça de Deus. Como diz Allan Kardec, nós podemos não entender o que está acontecendo, mas nós não podemos duvidar de que Deus é justo em todas as coisas. Então, mesmo sofrimentos, provas muito difíceis, refletem a justiça de Deus. E nós não temos só o caminho do sofrimento para aprender, nós podemos aprender, tendo a concepção espírita, nós podemos aprender pelo amor. Nós podemos aprender pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, e não necessariamente passar todas as vezes pelo sofrimento. Mas até isto é um processo de compreensão que vem com o tempo, com o aprendizado, com o amadurecimento, que nós vamos adquirindo no curso da nossa evolução. Então, nos diz o codificador, muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Olha como muda, né? Como muda a percepção nossa. Como o codificador é genial, né? Como a doutrina espírita é bela. Porque aquilo que muitos veem como um mal, se nós olharmos do ponto de vista da imortalidade, é um bem. Se nós olharmos do ponto de vista da reencarnação, é um bem. E se nós olharmos do ponto de vista do futuro, é um bem. Mas, para isso, nós temos que ter o conhecimento espírita. Porque se nós olharmos para a vida como um materialista olha, é lógico que nós vamos achar que está tudo fora do lugar, né? Que as coisas não têm sentido. Então, há sofrimentos que nos acontecem agora, há lutas pelas quais nós passamos, há tentações que temos que vencer, há trabalhos que temos que fazer,
Mas a vida para nós espíritas não é um peso, é uma bênção. É uma bela oportunidade de crescimento. Então, a doutrina, quando nos dá essa percepção da vida, quando nos mostra, por exemplo, no livro Missionários da Luz, a complexidade de um processo reencarnatório, o planejamento, toda a planificação, né, que é levada em conta, todos os detalhes, toda a interferência da espiritualidade para uma reencarnação planejada, é lógico que nós temos que ter um certo cuidado com a nossa vida e uma certa compreensão do que estamos fazendo aqui. Por isso que não tem sentido, né? Na verdade, aqueles que estão vivendo e que parecem ter sucesso em tudo, que parecem conseguir tudo, são almas ainda num processo de aquisição de karma, enquanto que aquele que está aflito é muitas vezes alguém que está se liberando dos seus karmas. Então, as pessoas olham e dizem, mas poxa, ele está sofrendo, é uma pessoa boa, mas mesmo assim a esposa está doente, o filho tem problema, e a pessoa continua, trabalha, se esforça. É alguém que está se libertando, enquanto que o outro é alguém que às vezes está se afundando, né, nas prisões kármicas. Desculpa. Nos diz Allan Kardec: tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Na verdade, me perdoem, não é Kardec, é Fénelon, né? O grande Fénelon. E ele nos diz, né, que nós somos limitados, que nós não enxergamos, né? Nós não enxergamos a totalidade, nós vemos as coisas de maneira muito parcial. Então, é muito difícil que, muitas vezes, na nossa situação limitada, vendo as coisas de maneira muito limitada, muito picadinha, né, em quadradinhos, nós não conseguimos, muitas vezes, ver o grande todo. E qual é o grande todo? Pessoalmente, o grande todo para nós seria ver que a nossa vida atual é consequência do passado, que aquilo que estamos vivendo hoje, né, está amarrado com aquilo que nós vivemos no passado. E aquilo que estamos fazendo agora vai determinar aquilo que virá mais à frente para nós. Então, né, quando Kardec escolhe essa mensagem, por que ele a escolheu? Porque é a mais pura realidade, né, é a mais pura verdade. Então, nós temos essa constatação que ele faz, né, de que os nossos sentidos, a nossa percepção da realidade é muito limitada. Esta é mais uma razão para termos confiança e fé em Deus. Nós não precisamos entender tudo. Nós só precisamos saber que tem alguém que entende tudo. Então, os nossos espíritos mentores, os mentores dos nossos mentores, né, aqueles que estão no topo da pirâmide da nossa evolução, das nossas famílias espirituais, eles sabem o porquê nós estamos vivendo este percurso e não outro. E nós temos que confiar. Mas acima deles todos está aquele que é a origem, né, a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Então eu não preciso ver tudo. Ele vê. Eu não preciso saber tudo. Ele sabe. Eu só preciso saber que tem alguém que sabe. Eu só preciso saber que tem alguém no controle. E me deixar guiar confiando que este alguém é soberanamente sábio, justo e bom. Que nada nos acontece que não esteja nas determinações da lei. Então, nós temos que... Isso é uma frase que em si daria uma palestra, né, um estudo. A gente tem que tomar cuidado
Não quer dizer que tudo está acontecendo porque Deus determinou que aconteça, mas faz parte das leis divinas que nós vivamos com as consequências dos nossos atos. E, no entanto, nós sabemos que estes atos não são somente estes desta vida, mas estão também ligados ao nosso passado. Então, diz-nos Fénelon, esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Belíssimo isso, não? Nós vemos que quase sempre nós temos essa ilusão, né, de que a nossa vida é esse pedacinho aqui. Mas o que está nos dizendo, né, o espírito de Fénelon, François Fénelon, ele está nos dizendo que se nós nos elevarmos, nós começaremos a ver, né, esta vida nossa, este momento da nossa eternidade, como algo muito pequeno, um incidente. Uma coisa que não tem essa grande importância que nós acreditamos. Então é por isso que nós vamos, aqueles cristãos dos primeiros séculos que compreenderam que a vida material era uma ilusão, era um apego desnecessário à alma quando há coisas muito maiores e mais bonitas, e não hesitavam a dar suas vidas, inclusive, em nome da fé e do amor ao Cristo. Então a doutrina, ela muda, né? Não há meios, a única forma de nós entendermos, de mudarmos a nossa concepção do sofrimento, da dor, é essa mudança de vista, de percepção. É subir, nos elevarmos para ver a vida de um ângulo mais amplo. Nós evoluímos, né, na horizontal. E isso é o desenvolvimento da inteligência. Mas nós temos que evoluir na vertical, que é a evolução moral. E note que quando nós evoluímos na vertical, nós estamos aqui mais alto, né, do que aqui. Então nós podemos ver com mais amplidão. Então é por isso que aquele que evolui moralmente começa a considerar a vida, as amarguras da vida, sofrimentos, como algo que é positivo, na verdade, porque nos permite evoluir, né? Crescer, acertar as contas, né? Com a providência divina, com o nosso karma, com o nosso passado, e construir o nosso futuro de espíritos felizes. Então, meus irmãos, quando Allan Kardec seleciona essa mensagem, né, de Fénelon, é muito interessante, porque essa visão que tem o codificador, né, dessa necessidade de mudar o nosso olhar sobre a vida. Como a doutrina espírita é maravilhosa, como ela muda a nossa forma de entender as coisas. Como ela nos dá uma perspectiva da existência, da liberdade, do destino, da escolha, né, do sofrimento, que muda completamente a nossa percepção. Então nós estamos diante, né, de uma concepção doutrinária que vai muito, muito além, né, dessas concepções simplistas que tentam tratar a vida, né, como um jogo de dados em que uns têm sorte e outros, né, vão simplesmente ser escolhidos para o sofrimento. Nós vemos pessoas dizer isto, né? É a vida,
Uns têm sorte, outros não têm, uns são mais azarados, outros são mais sortudos, e nós sabemos que não existe isso, né? A vida é consequência, a vida é escolha, a vida é pensamento e vontade. Então nós temos que ter lucidez para entender tudo isso, né? Bom, nós acreditamos que fizemos uma reflexão bastante interessante, né? Porque a doutrina nos sugere tantas coisas e nossa visão nem sempre é tão ampla. Mas quanta coisa, né? Numa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E é certo que nós, se um dia voltarmos a esse estudo, falaremos e veremos outras coisas que não vimos hoje, né? Esta é a beleza, porque a mensagem do Evangelho ela funciona como um sistema como uma cebola, né? Com camadas. E nós, às vezes, estamos vendo mais a camada externa, mas à medida em que nós somos capazes de aprofundar, nós vamos vendo, né, outras realidades, e aquela mensagem do Evangelho vai nos propondo reflexões à medida que amadurecemos, que entendemos, que estudamos, que hoje nós ainda não percebemos. Então, finalizamos aqui os nossos comentários. Lembramos, né, gostaríamos de lembrar que Fenelon, este espírito que escreve a mensagem que Allan Kardec selecionou, ele se chamava François Fenelon, ele era francês, né? Ele foi, na verdade, François Fenelon é seu pseudônimo, né? Ele tinha um nome lá, François de Salignac de la Motte Fenelon. Ele nasceu em 6 de agosto de 1651 e faleceu em 7 de janeiro de 1715. Ele foi conhecido como Cisne de Cambrai. Ele foi um teólogo católico, poeta, escritor, né? Tinha ideias liberais em política e educação, e teve lá, né, alguns desentendimentos com a igreja do seu tempo e com o Estado do seu tempo. E ele pertenceu também à Academia Francesa de Letras. Então, é um grande espírito, um grande sacerdote, um teólogo, né, de primeira linha, um homem que estava à frente do seu tempo, e não é surpresa que ele venha, né, participar da codificação para nos auxiliar, né, no avanço, na busca desta era nova que se desenha para nós, mas que tem muito trabalho pela frente, né? Nós temos aí uma imensidão de trabalho a fazer. Esse mundo de regeneração não vai cair do céu. Ele tem que ser produto do trabalho, do esforço, da dedicação de cada um de nós, do estudo da doutrina, da propagação da doutrina para que outros conheçam e possam, né, se inteirar deste conhecimento libertador, que, como nós vimos hoje, pode sim mudar completamente a nossa perspectiva da vida e, por consequência, pode nos ajudar a extrair desta encarnação o máximo de proveito e de crescimento espiritual. Nós agradecemos o carinho e a presença de todos. Convidamos para que estejam conosco na próxima semana, né? Nosso colega Amarildo Brito, de Bauru, vai trabalhar com vocês o item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Continuação deste nosso de hoje. E nós agradecemos, né, ao canal Espiritismo e Vida e a todos vocês, desejando a todos muita paz, que Jesus possa nos envolver, nos amparar e nos proteger a todos, para que aproveitemos ao máximo o conhecimento espírita, que é uma bênção, né? E que não é um privilégio, é um dever que nós temos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja sempre.